Bem-vindos ao estudo bíblico da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, online, onde desta vez naturalmente abordaremos um tema e tentemos ver aquilo que a Bíblia diz sobre aquilo que é importante para a nossa vida. Convidávamos a termos uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo da sua palavra. Oremos. Senhor, te damos graças por este tempo que é sempre especial quando nós estamos de volta da tua palavra, Senhor, e pedimos que ela fale a cada um de nós com poder e com ousadia. Entregamos-nos a ti, Senhor, na expectativa daquilo que tens para cada um de nós. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos saberão que a cidade de Vila Nova de Gaia, situada na margem sul da Foz do Rio Douro, é a minha cidade natal. Cidade onde eu nasci, cresci, brinquei, aprendi a andar de bicicleta, sorri tantas e tantas vezes e também algumas vezes chorei. Bom, mas esta cidade está separada da antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. A capital do Norte está, assim, separada nas suas margens pelo Rio Douro. Onde há rio, há, exatamente, margens. Ora, unir as margens. Desde muito cedo os habitantes do Porto se questionavam sobre como chegar até aquela belíssima cidade da qual eles tanto precisavam. Contudo, juntar fisicamente aquilo que fisicamente está separado era, neste caso, geograficamente impossível, mas a solução apareceu através das pontes. E era aqui que eu queria chegar. E vou chegar um bocadinho mais atrás para vos falar um pouco da história das pontes entre estas duas cidades. Em primeiro lugar, aparece a Ponte das Barcas. Foi uma ponte sobre o Rio Douro, que existia na cidade do Porto e Gaia, no início do século XIX. Ela foi inaugurada em 15 de agosto de 1806. Como o próprio nome indica, ela foi criada sobre barcaças. Era constituída por 20 desses elementos, ligados por cabo de aço, e que, em caso de necessidade, poderia abrir em duas para permitir o tráfego fluvial. A necessidade de uma travessia para a margem sul do Douro, para a circulação de pessoas e de mercadorias, do Porto para a Vila Nova de Gaia e vice-versa, constitui uma preocupação permanente ao longo dos séculos. Aliás, acontece com todas as cidades, ainda agora, esta necessidade de ligação. Ao longo dos tempos, tivemos várias pontes das barcas construídas para determinados propósitos, como, por exemplo, a rápida deslocação dos contingentes militares na altura das invasões francesas. No entanto, por regra, a travessia do Douro fazia-se como recursos a barcos, algo mais elementar, jangadas, algumas barcaças ou batelões. Foi nesta ponte das barcas que surge o famoso e conhecido desastre da Ponte das Barcas, que ocorreu em 29 de março de 1809, já ocorreram mais de 2 séculos. Mais de 4.000 pessoas morreram nesse desastre e ele permitiu um contributo fundamental para o fracasso da segunda invasão francesa que ocorria na cidade de Porto. Reconstruída depois desse desastre, a Ponte das Barcas acabaria por ser substituída definitivamente por uma outra ponte, conhecida pela Ponte Pêncil, em 1843. A Ponte Pêncil foi oficialmente denominada Ponte Dona Maria II. Era uma ponte suspensa que ligava as margens do Rio Douro. A cerimónia do início da construção foi celebrada a 2 de maio de 1841 para comemorar o aniversário da coroação de Dona Maria II, ainda que todos nós neste momento a conhecemos como Ponte Pêncil. Mas mais tarde surgem outras pontes para continuar a comentar a necessidade da ligação entre as duas margens e entre as duas cidades. Dona Maria Pia, em novembro de 1877, uma ponte ferroviária, ponte de Luís I, no final do ano de 1888. Mais tarde, em 1963, a ponte da Rábida, que todos nós conhecemos sebejamente. Depois, em 24 de junho de 1991, a ponte de São João, que é uma ponte ferroviária. A ponte do Freixo, em setembro de 1995. E, mais recentemente, no ano de 2003, surge a Ponte Infante Dom Henrique. E uma nova ponte há de surgir para ligar a margem de Vila Nova de Gaia à cidade do Porto, numa altura em que não sabemos ainda, mas que já foi anunciado.
Por isso a história da necessidade da ligação entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia é também uma necessidade que nós verificamos por esse mundo afora em todas as cidades. Mas eu queria fazer então um aponto para o estudo bíblico desta noite. Nós não temos uma passagem bíblica de base, eu irei referenciar alguns versículos, mas o tema que eu gostava de abordar convosco esta noite é acerca da nossa fragilidade. Nós, humanidade, homem, criação de Deus, somos robustamente frágeis. E cidades não ligadas, cidades sem comunicação umas com as outras, são cidades robustamente frágeis. São necessariamente cidades mais frágeis, mais debilitadas, mais vulneráveis. Daí a necessidade das cidades se ligarem. Daí a necessidade das pontes. Para que as pessoas possam circular, para que as mercadorias possam circular, para que uma cultura e outra se possam incrementar e possam criar uma dinâmica de desenvolvimento em qualquer uma das margens desse rio. A vida humana é muito frágil, robustamente frágil. Mas infelizmente nós esquecemos muitas vezes desta realidade e nem atentamos para isso no nosso cotidiano. Muitas vezes nós somos ensinados que podemos estar no controlo e na direção de tudo e de todas as coisas. Basta apenas nós planearmos, organizarmos bem, prepararmos o melhor possível e a nossa vida deixa de ter essa fragilidade. Mas nós, na prática da vida, com a experiência e a maturidade que a vida nos dá, vamos percebendo que não é nada disso. Nós verdadeiramente somos frágeis. Jó, o personagem bíblico do Antigo Testamento, por exemplo, após ter perdido tudo na sua vida, ter perdido aquilo que de mais importante ele tinha, e ainda experimentando uma doença humanamente incurável, afirma: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e acabam sem nenhuma esperança. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito tempo. No Salmo 103, versos 15 e 16, o salmista escreve desta maneira: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupa. Moisés escreveu no Salmo 90, e verso 10, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quantas vezes nós já ouvimos esta expressão na nossa vida? Quando olhamos para trás e vemos que já passaram 30, 40, 50 ou mais anos e dizemos: a vida passa depressa, quase nem demos por ela. A nossa vida, por mais longa que pareça aqui na Terra, ela é mera neblina. A vida dá sempre a impressão que vai ser longa, mas ela é transitória e ela é simultaneamente curta. Em Tiago, no capítulo 4 e verso 14, nós podemos ler o seguinte: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em todos estes textos nós podemos perceber acerca da fragilidade da vida humana, quer na sua duração, quer na sua identidade no dia-a-dia. A falta de reconhecimento da fragilidade da vida faz com que muitos vivam de uma forma orgulhosa, vaidosa, muitas vezes materialista e confiantes em si mesmos. Presumem-se erradamente que nenhuma doença, nenhuma desventura ou até a própria morte lhes sobrevirá. Somos ensinados com uma cultura da confiança em nós mesmos. Numa cultura de que o futuro depende, o presente depende, o sucesso depende da confiança que nós temos em nós próprios. E somos alheios e independentes de tudo aquilo que nos circunda. Somos bastante frágeis e o texto bíblico não se cansa de nos enunciar esta realidade. E a nossa fragilidade deve levar-nos a ações. Nós não podemos apenas ficar com este conhecimento. A partir do momento em que conhecemos, reconhecemos e assumimos, devemos ser levados à ação. E em especial uma ação para com Deus. Devemos lembrar-nos de que Deus
é autor e sustentador da vida. Ele é criador da minha vida, da tua vida. É sabendo isto que Davi ora no Salmo 39 e verso 4, dizendo: faz-me conhecer ao Senhor o meu fim e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Tenho para mim que, à medida que nós encaramos a fragilidade da nossa vida, nós nos tornaremos mais fortes. Tenho para mim que, quanto mais nós reconhecemos da nossa incapacidade, da nossa fragilidade uma outra vez, nós tentaremos a agir em conformidade com aquilo que nos levará a sermos mais fortes. A robustez da nossa fragilidade deve levar-nos a rendermos-nos humildemente diante de Deus. Claro que o povo não cristão se rende a outras coisas, a outras personalidades, mas nós entendemos que a nossa rendição precisa ser àquele que é Criador, sustentador da minha vida. Rendermos humildemente diante de Deus e expressarmos continuamente a nossa plena dependência nele e dele, enquanto nós somos conduzidos por ele a uma vida de oração. Uma vida de oração que deseja, que suplica, que quase exige em desespero pela sua plena vontade na nossa vida e em tudo nesta vida. E por último, a nossa robusta fragilidade deve levar-nos acima de tudo e, eu diria, desesperadamente, a entregarmos a nossa vida a Jesus e a segui-lo. E digo desesperadamente porque nós vivemos desesperadamente sem Cristo. E quando vivemos sem Cristo, não temos, porventura, a capacidade absoluta e plena de entendermos a nossa fragilidade. Na nossa vida, nós precisamos de uma âncora segura e confiável. Na nossa vida, nós precisamos de uma ponte segura e confiável que nos leve à outra margem, que nos leve a uma nova esperança, que nos leve a uma outra alegria, a um outro sorriso, a uma outra vivência do cotidiano. Precisamos de uma âncora e de uma ponte segura e confiável. Para o nosso hoje, eu diria até para o nosso agora, e também em termos de futuro para o nosso amanhã, e já agora também para a nossa eternidade, porque o homem tem esta identidade de eternidade. Nós sabemos que em Ti, Senhor, temos essa lealdade e essa fidelidade para connosco. Sabemos que no Senhor temos a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu favor e a Sua firmeza para com cada um de nós. Mas eu queria também que esta noite nós tivéssemos a convicção absoluta de que Jesus é também Ele essa segurança. Jesus é também Ele essa âncora de que nós precisamos, essa ponte de que nós precisamos, essa ponte que nos religa com algo ou com alguém do qual nós estávamos afastados. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, afirma acerca de si próprio, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Estas extraordinárias palavras do Senhor Jesus revelam-nos a nossa fragilidade, mas simultaneamente a extraordinária esperança que Ele nos dá. E revelam-nos também que Ele, de facto, é a âncora, Ele é a ponte de que nós precisamos para vivermos a realidade da eternidade. Cientes então de que a vida é frágil, cientes de que a vida é passageira, precisamos de refletir e agir. A reflexão por si só é muito interessante, mas não conduz a sítio nenhum. Portanto, reflexão e ação deverão estar juntas. E jamais devemos esquecer das palavras prudentes do Senhor Jesus, quando Ele, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 36, afirma o seguinte: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantaria uma margem de um determinado rio ficar sozinha em si própria, ganhar-se a si própria? O que ganharia uma cidade ficando fechada em si própria? Que vantagens teria uma cidade
sem uma ponte que a ligasse a outra cidade, a outra cultura, sem que pudesse haver uma troca, sem que essa ponte representasse uma âncora segura, fiável, para o dinamismo e desenvolvimento que se pretende. Precisamos estar também cientes da maior necessidade de cada um de nós. Quero aqui convosco identificar essa mais robusta fragilidade do homem, da humanidade, se assim nós quisermos, que é o seu pecado original, identificado, denominado assim por Santo Agostinho, e que tem um papel determinativo na eternidade. Por tal razão, podemos nos perguntar onde passará o homem a sua eternidade. Em condenação eterna ou em salvação eterna? Na presença de Deus ou separado de Deus? Partilharei convosco alguns versículos-chave para nos darem resposta a esta pergunta. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na versão da Bíblia para todos, diz: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Há aqui uma primeira noção de universalidade. Todos. Ninguém está excluído. Nós não podemos fazer nada hoje para estarmos excluídos. Nós não conseguiremos fazer nada amanhã com algum maior conhecimento que possamos adquirir para sairmos desta nossa identidade, desta nossa realidade. Todos pecaram. Por essa razão, todos estão privados da glória de Deus. Ou seja, há aqui um rio que separa as duas margens. Nós e Deus. E este rio chama-se pecado. O pecado original, como eu também já identifiquei. E todos estamos nesta circunstância. Todos pecaram e, por essa razão, privados estamos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6 e verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, se nós estamos em pecado, aquilo que nós mereceríamos seria a morte. Mas Deus não nos deixa neste desenlace terrível. Deus cria uma oportunidade. Deus cria uma ponte para nos religar com Ele. Deus é santo, 3 vezes santo, como nós sabemos. E por esta razão Ele não consegue ter comunhão com o pecado. Não há nenhuma ligação possível de Deus com o pecado. Por esta razão nós estamos numa margem, Deus está numa margem. Mas como Deus nos ama de uma forma impressionante, haveria que criar uma solução para esta separação. Todos estávamos deste lado, separados da glória de Deus por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, continua o versículo que estávamos a considerar, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus em nosso Senhor. Ora, se por um lado nós recebemos um pagamento pelo pecado que é a morte, por outro lado, a vontade de Deus é que nós gratuitamente recebamos a vida eterna em Cristo Jesus. E Cristo Jesus funciona aqui como a ponte que vai ligar as duas margens que estavam separadas, trazendo para cada um de nós a mais-valia de nos podermos ligar a esta ponte magnífica que é a presença de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, nós também lemos o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estávamos numa realidade de morte eterna, numa margem, e passamos para a outra margem, que é a vida eterna. E fizemos através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, capítulo 4, verso 12, diz: e não há salvação em nenhum outro. Ou seja, este processo de salvação, este processo de religação do homem com o seu Criador, separado pelo pecado, não pode ser concretizado por mais ninguém a não ser através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E é nesta verdade que o cristão vive, é nesta verdade que o cristão existe. É nesta verdade que nós vamos buscar robustez para a nossa fragilidade. Continuando no versículo, diz: pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Por isso, em mais ninguém, em mais nenhum outro, nós encontramos a ponte, essa ponte confiável, essa ponte que sustenta
a nossa vida eterna, a não ser em Cristo Jesus. Por isso, Jesus Cristo é o ponto fulcral, fundamental, crucial do cristianismo. É o ponto fundamental da minha vida, da tua vida, da vida daqueles que assumem esta salvação em Cristo Jesus e deixam a escuridão, a luz, o pecado e passam para a vida que há no Senhor. O perdão dos pecados e, finalmente, o dom da vida eterna são acessíveis apenas através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquela universalidade dos pecadores que nós há pouco referenciávamos, há também aqui mesmo universalidade para aqueles que querem confiar e, através de Cristo, obterem a vida eterna. Todos são convidados, através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, a entregarem a sua vida para encontrarem a salvação em Cristo Jesus. Nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, mas somos salvos pela sua vida, como lemos em Romanos capítulo 5 e verso 10. Em conclusão, Cristo é o nosso Salvador e o sacrifício final para o pecado. Apesar de ele ser divino, Jesus tornou-se um ser humano. Veio para sofrer e morrer pelos pecados da humanidade. Ele é a ponte para Deus. Gostaria de terminar convosco, este estudo bíblico referenciando um versículo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no verso 10. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. O Senhor conhece cada uma das nossas fragilidades. O Senhor conhece cada uma das nossas debilidades. A nós compete-nos também reconhecemos essa debilidade e essa fragilidade. E sabemos que em nós seremos robustamente frágeis. Mas no Senhor nós conseguiremos ser fragilmente robustos. Deus abençoe.